Legal. Então, continuando aqui com as características do texto dionisíaco, né? Então, pô, das fases da narrativa. Então, cada uma dessas fases precisa ser pensada. Então, não é sair escrevendo um texto bonito, emotivo, eloquente, ou pensar em imagens bonitas. Não é assim. Você precisa pensar nessas fases da narrativa também. Então, por exemplo, em que etapa o personagem convence alguém a fazer alguma coisa que ele deseja fazer? Pode ser tentação, intimidação, sedução, provocação, de alguma maneira. Ah, não tem que ter todas essas fases aqui no meu texto? Não, não tem que ter todas essas fases e nem também precisa ter uma fase necessariamente de manipulação no texto. Mas é importante que vocês conheçam essas fases e saibam que elas existem, porque se você quiser aplicar, você sabe de onde tirar. Então você tem a fase da competência, que deve algo para adquirir um saber e um poder para realizar, uma performance e, por último, uma ascensão. Você vai receber um castigo, uma recompensa por fazer aquilo que foi proposto corretamente ou não. Então, quando você fala em manipulação, você não pode pensar num personagem claramente convencendo o outro a fazer uma coisa que ele já deseja fazer. Não é isso. Você por exemplo, é aquela mãe dizendo para o filho não desistir. Aquilo é uma fase de manipulação. Entende? Competência deve algo para adquirir um saber e um poder. Então é a insistência, é o errar, é a performance. Aí ele vai lá e faz o exercício ficar correto. Sanção, recebe o castigo ou a recompensa. Então recebe a recompensa. A recompensa é a medalha, a vitória, o abraço da mãe no final. Então as fases da narrativa estão todas lá. Então a gente não pode, quando pensa em manipulação, competência, performance e sanção, achar que é um personagem indo lá e falando pro outro fazer isso, não. Ela está implícita no texto, tá bom? Assim como os modos de narrar. Eu tenho em primeira pessoa, eu tenho em terceira pessoa com o narrador ausente do discurso, ou seja, ele sabe tudo sobre os personagens e faz comentários e críticas, ou eu tenho em terceira pessoa com o narrador conhecendo tudo, mas ele mantém-se neutro sem invadir o mundo interior dos personagens. Esse em terceira pessoa com o narrador conhecendo tudo, mas mantendo-se neutro é aquele primeiro comercial da TAM que eu mostrei para vocês. Tá? Em primeira pessoa é quando o personagem faz a narrativa da história ou alguma coisa nesse sentido. Tá bom? Aí em seguida aqui tem um comercial muito legal da Always pra gente assistir. Vamos ver. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do. And just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. My hair. Oh my God. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swing like a girl? Keep doing it, because it's working. If somebody else says that running like a girl, or kicking like a girl, or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring, and you're still getting to the ball on time, and you're still being first, you're doing it right. Doesn't matter what they say.
I mean, yes, I kick like a girl, and I swim like a girl, and I walk like a girl, and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that is not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Yeah. Why can't run like a girl also mean win the race? Então, esse comercial é incrível, né? Ele inaugurou essa hashtag, né? Tipo menina. Então, e ele conta uma história muito legal sobre como a gente é machista, né? Como a sociedade machista acaba fazendo de uma frase como essa, né? Tipo, corra como uma menina, corra tipo menina, ou, bata tipo menina, você bate como uma garota, você bate como uma menina. Então, esse lute como uma garota, toda essa tag, ela veio a partir de uma propaganda. E ela veio a partir dessa construção, dessa propaganda ultra emocional, ultra dramática, real, sobre a vida das pessoas, sobre como as pessoas encaram isso no dia a dia. É claro que para fazer um comercial desse, né, você tem que ter um planejamento imenso, né, e com certeza não foram só essas as pessoas que passaram por lá, essas são os melhores momentos de todas as pessoas que passaram por lá. Mas é uma construção muito interessante, é um texto muito emocional e que carrega uma carga dramática importante para a gente poder analisar, para a gente poder perceber como a Always, né, que é uma empresa de absorvente feminino, né, de absorventes, então ela trata do tema que lhe é mais caro, que é a mulher. Como que ela se posiciona diante desse assunto tão importante para ela, que é a mulher. Então é um comercial realmente impressionante e muito bacana, e ele acabou depois gerando um monte de outras coisas legais, um monte de outras tags e derivadas dela, né? O Lute como uma garota que eu já falei, né? E outros por aí vai. Então, legal. Tanto no modelo quanto no outro, né, no Dionisíaco como no Apolíneo, então a escolha lexical, ou seja, a escolha das palavras não pode ser apenas pela função, mas ela tem que ter um objetivo de ressaltar essas peculiaridades do produto, né, mesmo que seja de uma forma subentendida. Então não pode ser de qualquer jeito a escolha. Você não pode escolher palavras aleatórias ou escrever como se você não estivesse pensando naquele produto que você está vendendo, né? Então você precisa escolher palavras que tenham, de alguma maneira, estejam conectadas com o assunto ou com o produto que você está tratando. Eu tenho um outro comercial para passar para vocês que não é particularmente específico sobre aqui a escolha lexical, mas é muito legal e também é um texto muito bacana, que é o do Conhecendo o Murilo. Vocês vão ver que é muito interessante. Vamos lá. Oi, Tatiana, tudo bom? Sou o Dr. Davi, vou fazer teu exame. Sim. Quando eu coloco a minha mão na barriga e sinto a cabecinha dele do outro lado, as mãozinhas mexendo, é como se a gente tivesse superpoderes e nada fosse fazer mal pra gente. Eu quero mostrar o mar pra ele sentir os grãozinhos de areia entre os dedos dos pés, o cheiro do sal, a brisa fresca no rosto. A mamãe tá louca pra sentir seu corpinho, seu rostinho, sua mãozinha. Você tá aqui, tá comigo, mas eu não posso te abraçar, te beijar. Então vem, mamãe tá contando os dias. Não precisa ter medo. (146 batimentos por minuto).
Como que é o rostinho dele, doutor? Olha, fala, o narizinho é parecido com o teu, tá com os 2 olhinhos fechados. Orelhinha, Como é que você imagina ele? Imagino ele... o nariz de batatinha, a senhora já falou. Boquinha pequenininha, sim. Mãozinha gordinha. Veja a hora de sentir o cheirinho dele. É isso que você imagina. Isso. E se você conseguisse tocar neles, é assim que você determina como é que são essas características? Isso. Queixinho fininho, boquinha pequenininha. Você pegando nele, você sentiria? Esse narizinho chatinho da mamãe de taboca. E sentir o cheirinho. Tá sentindo alguma coisa? Tá aí teu filho. Como assim? Tá aí a imagem do teu filho. Vê se você sente do jeito que você estava pensando que é. Eu sou seu filho. Tô muito feliz de conhecer o Murilo antes dele nascer. Obrigada, doutora. Emocionante, muito emocionante, né? É muito difícil de explicar para alguém que esse momento, né? Como que é esse momento na vida quando você vai lá ver o ultrassom, você consegue reconhecer seu filho, que você está nesses últimos meses da gravidez, né? E aí você vê o ultrassom e você tem essa noção de como vai ser o seu filho. É muito emocionante. E para alguém que é cego, que é o caso da personagem, né, que ela é cega mesmo, né, aquele seu comercial real, isso é muito complicado porque daí ela não tem essa experiência, né? Então, qual foi a ideia do comercial? De trazer essa experiência para a vida da pessoa, né? E a marca, né, a Huggies, ela é uma marca que vai estar presente na vida dessa mãe por muito tempo. Então você pensa que, por exemplo, o que está querendo se fazer aqui? Traduzir a partir da emoção de uma mãe como todas as mães se sentiriam no lugar dela. Então a Huggies faz esse trabalho maior, né, de encontrar a personagem, de descobrir a tecnologia de impressão, né, de uma maneira de fazer isso rapidamente. Então ela tem que fazer o ultrassom e no ato do ultrassom já tem que gerar essa impressão em gesso, né, fazer essa impressão em gesso, dar de presente para ela, tomar o cuidado de colocar ali em braille para ela poder escrevendo, muito prazer, eu sou seu filho. Então toda essa carga dramática em cima do texto, né, em cima da construção imagética, em cima da maneira como foi que é feita todo o comercial, todo esse drama envolvido é o que faz esse comercial ser muito dionisíaco, né? Muito dionisíaco. Então a Huggies não está querendo provar aqui que ela é a melhor fralda porque ela absorve mais xixi. Ela não está querendo provar que tem o melhor lenço umedecido porque ele é o mais que limpa melhor. Está querendo dizer que ela é uma marca que vai estar próxima das pessoas e que ela entende as dificuldades e os percalços de ser mãe. Ok? Então tá bom. Tem que ser mensagem fria, né? Essa é uma característica do texto publicitário como um todo. Mensagem fria é aquela que não é carregada de grandes recursos estilísticos. Então é uma mensagem
que não é difícil de interpretar, então não é um poema, não é difícil de você entender, nem o texto, nem a imagem, ok? Então no próximo comercial isso fica bem evidente, até pela construção da narrativa. Esse comercial é maravilhoso, né, cara? Porque ele traz todos esses elementos da narrativa, né? Como se fosse um filme de terror. Então você no início pensa que vai ser um filme de terror, vai assustar pra caramba. E até pode ser que assuste, né, cara? No final tem essa virada da comédia. Isso é muito texto dionisíaco, né? Aliás, o humor, né, é largamente utilizado no texto dionisíaco como um todo. Então, ele fica bem apoiado no roteiro bastante dramático, nessa amarração dramática, né, carregada de simbologias, de símbolos, de semiótica, que não nada é falado, é tudo composição de imagem, então fica tudo no campo da sua imaginação, você que faz a atribuição de que é um exorcismo, vai acontecer um exorcismo, e a partir disso acaba o comercial, no final ele se transforma. Beleza? Vamos continuando. Uma outra característica são as figuras de linguagem, a gente já falou sobre elas no modelo apolíneo, né? Aqui são ainda mais fundamentais para você tornar esse texto cada vez mais atraente. Lembrar de que você tem que estar apoiado no reino da narração para despertar a sensibilidade e a emoção, ok? As funções aqui mais comuns são as funções emotiva e poética. Então, você tem que ir atrás dessa informação de uma maneira mais detalhada, né? Porque, sem depender de mim especificamente, porque isso está relacionado ao português, à construção do português. Então, as histórias são narradas em primeira pessoa, às vezes. Então, você ter um bom texto seria importante para você. Beleza? Bom, então tá. Então, vamos seguir aqui para a gente poder terminar nossos slides. Outra característica do modelo apolíneo, assim como do modelo dionisíaco, assim como o modelo apolíneo, é o uso de estereótipos. Então, os estereótipos são aquelas figuras carimbadas, então é uma representação estereotipada de alguma característica da sociedade, de algum tipo de característica social que seja necessária para você fundamentar alguma coisa que o público deseje saber. Então, por exemplo, assim, a pessoa lá naquele comercial da TAM, é a pessoa típica que faz que está voando de avião. Então, legal. Então, você vai lá e propõe um estereótipo para aquela pessoa. Tudo bem? Então, vamos lá. Próxima característica, intertextualidade. Então, o que é intertextualidade? São essas referências culturais populares utilizadas na construção da mensagem a partir de uma citação implícita. Então, a intertextualidade é de relevância porque um texto acaba citando o outro, né, para reafirmar algumas das ideias, né, então para você contestar, divergir, ridicularizar, polemizar de alguma maneira.
Então, o recurso da intertextualidade, ter muita referência, bagagem cultural é muito importante para quem está desenvolvendo o texto dionisíaco, tá? Figura de linguagem. Então, se a figura de linguagem já dominava a função apolínea, então aqui onde você tem que contar a história, as figuras são ainda mais importantes. Então, você ter entender essa figura de linguagem é ainda mais importante do que no modelo dionisíaco, ok? Testemunhais, então você usar o depoimento de uma outra pessoa para aconselhar uma experimentação de um produto ou serviço é importante. Então, por exemplo, quando alguém faz essa função para você e faz essa interlocução para falar das qualidades, é legal. Naquele comercial da Quali é mais ou menos isso. Então, você tem um interlocutor para falar como o produto é bacana, se o produto é bom. Então, é um efeito completamente diferente de você ter um narrador, porque o narrador não faz essa função, porque o narrador não poderia fazer isso, porque senão não seria dionisíaco, porque ele não poderia manifestar a opinião dele. Então você pode trazer até argumentos apolíneos, mas você tem que... É uma estratégia de persuasão predominantemente dionisíaca. Então você se utiliza de uma pessoa como testemunhal para fazer o testemunho da qualidade do seu produto. Então uma personalidade, né, um vínculo real, ou uma personagem do mundo da ficção podem ser utilizados. É preciso o mínimo de prestígio, o mínimo de coerência para você escolher um porta-voz da sua marca. Vale ressaltar que o testemunhal do dionisíaco ele se apoia não raramente em narrativas de tom confessional. A pessoa conta alguma coisa sobre a vida dela que é fundamental para você saber sobre esse produto. Então, eu acho mais interessante se for um vínculo real, né? For uma personalidade, assim como foi no caso da Huggies. Ali é um testemunhal. E aquele testemunhal é perfeito, do comercial da Huggies é perfeito para aquele que se encaixa o produto. Por último, penúltimo, perdão. Antepenúltimo, na verdade, desculpa. O exemplo, né? Então você apontar apenas uma prova dentro do modelo apolíneo, ou então um fato que demonstra a importância de fazer a escolha certa, de se adotar essa ou aquela conduta defendida pelo emissor da mensagem ou aconselhamento. Porque dentro do modelo apolíneo você aponta diversas provas. Aqui no dionisíaco você vai usar uma única dessas provas, só uma delas. Então por isso você não vai fazer apolíneo. Apolíneo são diversas provas, são diversas características que você apresenta. No dionisíaco uma só. Então o exemplo pode abranger toda a história. Então você vai lá e aquilo que a pessoa, aquela única coisa que a pessoa faz baseada na característica do seu produto acaba permeando a história toda e usufrui assim de um estatuto de uma verdade, né? Ainda que seja fictício, você esteja criando essa verdade, você pode usar essa única prova para construir todo o seu texto. História oculta. Então, história oculta, a gente já falou isso, toda hora nós estamos falando sobre isso aqui. Você está contando, na verdade, aqui a história de um produto. Acontece que essa história do produto está oculta, a informação principal está coberta pela narrativa que você está utilizando para ela. Então, isso é história oculta, né? É um texto que assume muitas formas, muitas histórias. Então, a publicidade tende para um discurso mais fechado, ou seja, eu não quero que as pessoas deliberem muito sobre o assunto, mas eu quero contar uma história sem que as pessoas percebam que eu estou falando de um produto. Então, o produto fica acobertado, ou seja, a informação principal que é o meu produto, ele fica acobertado pela narrativa, pela história que eu quero contar. Então, isso é uma característica do texto do modelo dionisíaco. Aí no fim, eu tinha falado para vocês lá no comecinho que eu tinha feito uma tabela, né, mais completa, mais acadêmica aí, sobre as características gerais específicas do texto apolíneo e do dionisíaco. Tá aqui a tabela. Então, no caso do apolíneo, sonho racional, dissertação, discurso deliberativo, a função conativa, temas. Então eu tenho que escolher tema, temática. Qual é a temática do meu comercial? Presentificação, as coisas são feitas no presente, apelo à autoridade. Então isso é tudo característica geral do modelo apolíneo. No dionisíaco, então é uma embriaguez no sentido de muita coisa acontecendo, de dramaticidade, tá? Então é emocional, narração, discurso epidítico, função emotiva, figuras, preterização, falo de coisa que já aconteceu, testemunhal, é mais característico do modelo dionisíaco, algumas características específicas do apolíneo, texto circular, afirmação e repetição, porque eu tenho que falar das provas e falo delas diversas vezes, argumento,
Ou seja, muitas provas, muitos argumentos, comparo uma coisa com a outra, valorização do inferior e rede semântica. Foco na fase narrativa, no caso do dionisíaco, e na manipulação e da sanção. Então, dou foco nessa narração, narro em primeira pessoa, né? Faço discursos direto e indireto, ilustro muito bem, eu tenho imagens muito poderosas, tenho uma história 1, secundária explícita, e história 2, principal e sugerida. Então, eu tenho duas histórias acontecendo. Uma que as pessoas estão vendo e uma outra que está oculta aqui, que geralmente faz parte do meu produto. Tá bom? Então é isso, pessoal. Isso é sobre o texto dionisíaco. Valeu, um abraço, até a próxima.